Boa Olá, tarde. pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada em Nova Russas, no Ceará, hoje, dia 27 de setembro de 2025. Com muita alegria que nós iniciamos mais esse momento de reflexão, de estudos, e já convidamos a todos a nos conectar com as energias do nosso Mestre Jesus, que a gente possa fazer essa conexão com o alto, nos favorecendo, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, nos trazendo lucidez, nos trazendo as melhores respostas, a intuição, o direcionamento para as nossas vidas. E que, particularmente nesse momento, nos auxiliem, para que a gente possa ter mais compreensão, entendimento, de tudo aquilo que será disponibilizado agora nesse finalzinho de tarde de sábado, início de noite de hoje, com esse momento que nós faremos a reflexão sobre o livro dos Espíritos. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, como nós sempre fazemos, vamos aqui a uma pequena leitura do nosso Evangelho, o Evangelho do dia. Vamos lá, com um capítulo, é você, Nádia, né, como sempre tem trazido. É o capítulo 25, Buscai e achareis. E o item é o 2. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ah, o item 2, é isso? Sim, Tá, achei aqui. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. Depois da leitura de Mateus, vem aqui essas considerações que dizem o seguinte: sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se perseverar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, após o alimento material. É preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez uma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Bem, aí a leitura continua nos outros itens, falando sobre o tema, né? E traz aqui uma perspectiva nesse trecho que foi lido aqui pela gente, né? Dessa questão de comprovar, tentar mostrar para a gente também a necessidade do nosso crescimento, da nossa evolução através da reencarnação, das idas e vindas, das conquistas que nós fazemos, que elas não são perdidas. Fica bem claro aqui nesse texto. E aí,
para que essas questões aconteçam, né, além do nosso crescimento intelectual, material, que nós tanto buscamos, a necessidade também do nosso crescimento moral. E aí fala para que a gente se ajude, para que o céu também te ajude, porque muitas vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam, que as coisas caiam do céu, sem que haja nenhum tipo de esforço da nossa parte. Quantos de nós, muitas vezes, não busca algo externo, né, as respostas, as soluções, ou atribui a culpa a outras pessoas, terceiriza, né, ao invés de entender que a necessidade é sua, da busca, né, que o problema não é do outro, é seu. Então, quando fala buscar e achareis desse capítulo, a necessidade da gente buscar é ação, em busca de algo. Então, quando você quer alguma coisa, por exemplo, material, a gente não precisa arrumar um emprego, trabalhar, fazer um concurso, se dedicar para que você consiga alcançar alguma coisa, buscar, você vai encontrar. Aí diz, a gente precisa se ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Como uma prova que você vai fazer para um concurso, por exemplo, você vai fazer, eu acredito em Deus, ele vai me ajudar, mas você não estuda. E aí, como é que vão te ajudar? Abrir as gavetinhas do conhecimento, se você não se preparou também. Isso aqui, trazendo para a questão do nosso desenvolvimento espiritual, é isso também que a gente deve fazer. Buscar cada vez mais, que a gente está fazendo aqui, por exemplo, um dia de sábado à tarde, um pouco mais de conhecimento que nos ajude, a gente está buscando, para que a gente possa se ajudar e o céu ajudar a gente também, porque isso tem que ser em paralelo, não é somente esperar que as coisas aconteçam de lá para cá. Né? Quantas são as pessoas que buscam mesmo em qualquer tipo de religião ou vão buscar em religiosidades diferentes respostas ou soluções externas onde até você pode pagar, né? Pagar para que o outro venha e resolva meu problema. Fazer algum trabalho, alguma coisa, reze por mim, faça esse tratamento, mas não quer ter o esforço de se dedicar, de aprender um pouco mais, porque a responsabilidade é nossa, está com a gente. Né? Então, até também eu entender isso demorou um certo tempo, porque a gente continua querendo que as coisas se resolvam de forma mais fáceis. E essas experiências que nós vamos tendo e adquirindo com o tempo, é isso que nos coloca em patamares de conhecimento, de repente, de aceitação e de entendimento nessa própria vida. Daí a indulgência e o entendimento para com os outros, porque alguns dos nossos irmãos de jornada que estão nesse momento encarnados com a gente, por que que eles não acreditam nem aceitam de forma nenhuma a reencarnação? Porque não faria nenhum tipo de sentido para eles, devido às suas raízes, devido a ele não ter chegado ainda nessa sala de aula, nesse nível de conhecimento que ele pudesse aceitar. Mas em um momento da sua trajetória que não seja nessa vida, em outra e outra, ele vai entender. Assim como nós já estamos procurando entender como funciona. E isso, inclusive, vai trazer para a gente muitas respostas no próprio estudo que a gente vai fazer logo em seguida. A gente está estudando um capítulo relacionado a isso. Então, fica aqui, né, se vocês quiserem ler um pouco depois, mais um pouco sobre esse texto, lá o capítulo 25, buscar e achareis, repetindo, não somente na área material, dos nossos relacionamentos, tudo na vida da gente, né? Falando de relacionamentos, a gente às vezes busca pessoas perfeitas, mas a gente talvez não seja a pessoa perfeita para outra pessoa. Então a gente precisa primeiramente ser, para que a gente possa encontrar ressonância, né? É mais ou menos nesse sentido. E a mesma coisa na questão espiritual. Para que a gente mereça alguma coisa melhor, é importante que a gente seja, não tenha. É a questão da balança do ser e do ter. A gente precisa desenvolver cada vez mais o ser. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, vamos lá para o nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito desse capítulo, como eu já falei para vocês. A gente está falando aqui sobre questões relacionadas ao Livro dos Médiuns. E aqui nós vamos encontrar, dentro desse livro segundo, que fala sobre o mundo espírita e dos espíritos, 11 capítulos. Nós estamos, nesse momento, no segundo livro, no capítulo de número 3, que vai falar sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual.
a volta para casa, né? Por que não dizer a morte, né? Então, é uma questão bastante interessante para a gente analisar e tirar um peso, muitas vezes, da maneira como a gente lidar com essa situação. E dentro desse capítulo, de número 3, ainda está subdividido, né, em outras partes. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a alma depois da morte e a sua individualidade. Esse primeiro item aqui, ele vai da questão de número 149 até a 153. Então, hoje nós ainda não encerraremos, provavelmente, esse assunto, né? Vai dar para a gente ainda estar falando com ele, talvez até na semana que vem. Vamos ver que vai depender, né, da participação de vocês ou não, da forma como a gente for conduzindo, as inspirações e outras questões que vierem, né? E aí depois nós vamos ver essa questão da separação da alma e do corpo, e a perturbação do espírito, né? Perturbação espírita ou espiritual, vamos dizer assim. E aí vai até a questão de número 165, que a gente vai estar vendo sobre esse tema relacionado à vida corpórea, desse retorno à vida espiritual. E já vamos direto para a questão de número 149, né? Aqui, capítulo 3, agora, iniciando, a alma depois da morte. E a primeira questão, a primeira abordagem que foi feita pela equipe de Kardec aos imortais foi a seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? Nós já vimos anteriormente, numa questão anterior, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Foi essa a resposta. E aqui ele pergunta em que se torna a alma no instante da morte. E a resposta volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que ele deixou momentaneamente. Né? Então, aqui dá para a gente tirar um. Eu separei até para a gente refletir juntos aqui. Eu sei que algumas pessoas gostam de ler também, então, para não ficar só em off, às vezes eu falando, vocês acompanharem, porque eu entendo que nos cursos que a gente fez, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas, né? Tem pessoas que são auditivas, então tem uma facilidade melhor de entender através daquilo que escuta, outras gostam de ver e outras até de tocar. Então, a gente procura trazer a imagem, textos, coisas para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos refletir junto aqui em alguns pontos. Então, diante dessa questão e dessa questão e dessa resposta bem objetiva, né? Primeiro ponto que a gente aqui tem que refletir sobre isso. A morte como transição, não como fim. Então, o ponto central é a ideia de que a morte não é o aniquilamento. Morreu, acabou. Mas sim o quê? Uma transição. A alma volta a ser espírito, o que implica que ela nunca deixou de ser na sua essência. Ela estava revestida temporariamente de um corpo material. Como eu costumo dizer às vezes para vocês, eu não sou o Cláudio, eu estou o Cláudio nesse momento, revestido desse corpo, nessa persona, nesse personagem aqui, para viver essas experiências. Então, essa perspectiva, ela desmistifica o pavor, o medo da morte como o fim de tudo e traz um ressignificado. Ela ressignifica como um retorno ao estado natural do ser. Então, você imagina, uma das coisas mais intrigantes, vamos dizer assim, eu diria que menos as pessoas param para conversar sobre isso, né? É um tema que é meio desagradável, fala sobre a morte, a pessoa bate 3 vezes na madeira, não quero saber disso, nossa, que coisa que aconteceu, fulano morreu, né? Tudo é tragédia ao redor da morte. E quando a gente tem esse entendimento, até porque de uma hora para outra, mesmo com esse entendimento, a gente não vai ficar assim, ah, que legal, né? Meu parente, meu fulano que eu gostava tanto, voltou para a pátria espiritual, ha, 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 né? Não é assim que a gente lidar. A gente entende, a gente sente, a gente chora, mas sem a revolta, com o entendimento de que é uma separação temporária, não é? Porque, de certa forma, principalmente as pessoas que fazem parte do nosso convívio diário,
a tendência é que a gente sinta muito mais falta. Eu costumo até trazer essa experiência, quem nunca, ou nunca passou por isso, não sei, ou observou pelo menos, quando você chega na rodoviária, vai se despedir de pessoas queridas, né? Que seja parentes, amigos muito queridos que vão embora para outro lugar, para outra cidade, para outro país. Quem nunca viu ali chorando, né? Com a despedida. Mas você sabe que você vai se reencontrar, ou pelo menos espera se reencontrar. Então, isso acontece também no momento em que a gente vai se separar através do desenlace, do corpo físico, da morte de alguém que a gente conhece. É um até logo. Os reencontros acontecem. Mas devido a essa falta de entendimento, até de entendimento cultural, né, da parte de muitas religiões que trazem esse entendimento diferente disso, torna uma coisa muito trágica, muito dolorosa demais, né? E a gente ainda sente isso, reverbera na gente esse sentimento muito forte dessa separação. Mas quando a gente tem esse entendimento, e principalmente essa certeza de que a vida continua, que os laços não se acabaram, isso traz um consolo. Isso é uma das coisas que faz do Espiritismo ser o consolador prometido, né? Como é dito do Espiritismo. Porque, como diz o Espiritismo, matou a morte. A morte não existe mais, o que morre é o corpo físico. Ainda anteontem, na reunião mediúnica, a gente tem esse diálogo com a grande parte das pessoas que morrem, não sabem que morreram, e a vida continua tão da mesma forma, que é sentindo as mesmas dores de quando estavam encarnados. Tão sutil que é essa passagem, e nem acredita que morreram. E aí a gente passa essas informações, mostra o que foi que aconteceu, consola, faz as limpezas, mostra que a dor era do corpo físico, que o espírito não tem mais aquela dor, e automaticamente, grande maioria deles, quem vem receber para conduzir a uma colônia espiritual, algum local de atendimento e de esclarecimento, é um familiar que tinha ido antes, ou muitas vezes foi depois também, mas que se esclareceu primeiro. E aí, meu pai, minha tia, meu irmão. E aí, dá para ir com essa pessoa? Agora você confia? Claro, posso ir? Aí já quer ir logo. Né? A gente fala para se desligar das coisas terrenas, dos apegos que tinham aqui. Mas a grande maioria é realmente por falta de conhecimento, por falta de entendimento sobre o que acontece depois. É uma viagem que é feita sem que as malas estejam prontas, sem que a gente tenha se programado, né? Viajar para um outro plano, para um outro país, onde a gente não sabe o idioma, e você não está levando nada, né? Não tem um mapa de onde você vai, então você fica completamente perdido nesse processo de transição, de passagem daqui para lá. E como é que a gente se prepara? Através do conhecimento, do entendimento, de como isso funciona. O que mais a gente pode tirar aqui de reflexão dessa questão? Exatamente, o mundo espiritual como um lar original. Bem, a alma, ela retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Isso aqui convida a gente a entender que o mundo espiritual não é um lugar distante ou desconhecido, mas o nosso verdadeiro lar, a nossa casa. A vida que nós temos aqui na Terra, ela é uma experiência passageira, é uma escola, como a gente já viu. A melhor definição talvez seja essa, porque também é falado que é um presídio, né, onde a gente fica preso durante um período, pagando pena. Quando a gente traz para esse lado mais pesado das provas e expiações, estamos deixando de ser também, logo terá mais essa característica realmente, a gente olhar como uma escola o nosso planeta, o estágio da qual nós estamos passando. Então, essa visão, como diz aqui o texto, ela inverte a percepção comum. A vida material é uma exceção, a vida espiritual é regra, é que é o contínuo, é o que vai existir eternamente. Exatamente essa experiência que nós estamos passando aqui é o que vai nos qualificando, nos credenciando a termos uma vida cada vez melhor no mundo espiritual, na verdadeira vida,
vai nos credenciando a estarmos em lugares muito melhores, em muito melhores companhias. E o que vai fazer com que isso aconteça é exatamente a nossa energia, a nossa vibração, através do que eu penso, do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu faço. Aqui, aqui é o laboratório, é a escola onde se aprende. Passa-se também pelas provas, se você passa ou não, né? Se você merece ou não. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento para aproveitar melhor, né? Com o aluno, quando vai para a sala de aula, por exemplo, ele passa a aula toda brincando, conversando, enquanto tem um aluno que ele está prestando atenção nas explicações que o professor está dizendo. Alguns não precisam nem estudar, ou só passar a matéria novamente para poder relembrar um pouco e tirar um bom resultado na prova. Aquele que estava distraído, que perdeu o tempo, não se ligou naquilo que era necessário, ele não vai conseguir responder a prova, ele não vai conseguir passar direito. A nota dele não vai ser boa. Então, o que é que a gente está aprendendo? Será que a gente está observando o nosso professor? Quem é o nosso professor? Nosso mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia. O que foi que ele nos ensinou? Então, todos os momentos, todos os dias da vida da gente, nós estamos sendo colocados em situações das quais nós temos a necessidade de aplicar os conhecimentos que ele trouxe, de amor, de perdão, de indulgência, de benevolência. E será que isso já faz parte do nosso dia a dia ou eu tenho que estar sempre relembrando, lendo novamente, porque quando chega a prova, eu repito o erro diante depois e é necessário passar por isso de novo. Isso tem a ver também não só com os problemas da vida atual, mas com o que se reflete nas vidas posteriores. Tem a necessidade de repetir novamente. Aí você volta com as mesmas pessoas, até que esse ciclo seja encerrado. Como é que esse ciclo se encerra? Através da eliminação da necessidade de vingança, do ódio, do rancor, do ressentimento, tudo aquilo que a gente sempre fala. A grande necessidade que nós temos nas nossas convivências com as pessoas aqui, nessa experiência que nós estamos passando, é realmente para a gente se elevar, para a gente poder voltar para casa. Isso me remete àquela frase que diz, quando você vem entregar, né, o dízimo, o tributo aqui no altar, antes disso, não adianta você trazer, se ajoelhar, fazer sinal da cruz, dar passe, trabalhar. Isso tudo faz parte desse tributo. Dízimo, pagar, indulgência. Antes de qualquer coisa dessas, volte e reconcilia-te com o teu adversário. Porque nada disso vai adiantar. A gente está vindo para cá para isso, para crescer, para se desenvolver, para melhorar e para se reconciliar com as pessoas que nós fizemos algum tipo de essas querelas que vêm, essas brigas que vêm se repercutindo a vidas e vidas. Nós somos colocados exatamente diante delas, a começar pela nossa família, as pessoas que estão próximas. Nada é por acaso, tudo existe uma causa de nós estarmos aqui juntos. Inclusive nós que estamos aqui, mesmo que distantes, alguma coisa nos liga. Tá? Um está em Recife, outro está no Rio de Janeiro, outro está em São Paulo, outro no Ceará, outro está lá, não tem problema. Aqui nós temos uma história juntos, de vidas e vidas. Esse grupo não se reúne por acaso. Pode ter certeza disso. Já tive experiências, inclusive, de trabalhos mediúnicos em que isso aconteceu. Nós estamos nos reencontrando. Muitos de nós, às vezes, aqui, nós temos uma recíproca, um carinho muito grande uns pelos outros. Pessoa que você nunca nem viu, você gosta, você quer bem. Tem outras já que olham assim, eu não vou muito com a cara de fulano ali não, que está aparecendo. A pessoa às vezes nem falou nada, mas aparece as carinhas na palestra aqui, né, e às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto muito da maneira como fulano fala. Aí isso aí não é por acaso, pessoal. É porque nós estamos nos reencontrando. Às vezes não tem a necessidade de ser na mesma casa, mas aparece na nossa vida de alguma forma. Pessoas que vêm, que ficam, pessoas que passam, às vezes, por experiências rápidas,
em determinadas fases da nossa vida, mas praticamente quase tudo isso são reencontros, né? Então, seguindo aqui para mais algumas reflexões ainda sobre essa questão, aqui também é uma reafirmação da individualidade e consciência. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, mas vamos começar por aqui. Ao afirmar que a alma volta a ser espírito, a resposta implicitamente confirma que a individualidade, a consciência, a identidade do ser não são perdidas. A alma não se dissolve em um todo indefinido, como temiam aqueles que Kardec mencionou na questão que nós vimos semana passada, por exemplo. Ela mantém sua essência, sua memória, apenas se libertando do invólucro material que a limitava, ou seja, nosso corpo, para quem se livrar, né? Mas é bom que a gente entenda, para que a gente não tire perspectivas, ideias distorcidas, tá? Essa questão de se libertar do corpo, isso deve acontecer de forma natural, e muito pelo contrário, a gente aproveitar a oportunidade de estarmos aqui, daquilo que nós recebemos como ferramenta, eu estou falando sobre o nosso corpo, para viver essas experiências que nós estamos vivenciando aqui. Tá? Porque, então quer dizer que isso aqui é só, eu quero voltar logo para casa, se lá é verdadeiro lá, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente não pediu. Tem uma música acho que é do Lulu Santos, que ele diz assim, eu não pedi para nascer. Realmente ninguém pediu para nascer, a gente implorou para nascer. Para estar aqui a fila tão grande do outro lado, das pessoas querendo uma oportunidade de vir para cá, para reparar logo os erros, aprender, se desenvolver, você nem imagina. Né? E cada vez mais as pessoas estão diminuindo, é claro, a quantidade disso aí é outra questão, né? De pessoas encarnadas no planeta, que são muitas. E a gente está vivendo esse momento de limpeza. Então, se nós estamos aqui agora, é agradecer e aproveitar a oportunidade. Nós estamos encarnados em pleno momento de transição planetária, onde a gente pode e deve fazer a diferença, seja na vida dos outros ou seja na nossa vida. Porque a gente não vai conseguir auxiliar, colaborar com o todo, se a gente não começar pela gente. A gente precisa estar bem, vamos dizer assim, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. É muito melhor a gente servir do que ser servido. E hoje a grande quantidade de pessoas que precisam de ajuda é muito grande. Todos nós, na verdade, precisamos de alguma forma, de uma palavra, sermos ouvidos em alguns momentos, não somente aqueles que estão doentes, acamados, mas às vezes está precisando somente de desabafar, de alguém para lhe ouvir, conversar um pouco. São tantas as situações. Então, voltando para cá, essa afirmação que tem aqui, reafirmação, na verdade, dessa individualidade que nós somos, né? Que a alma não se perde no todo, ela continua com a sua individualidade, né? Evoluindo e crescendo no outro plano, na outra dimensão. Aqui nós vamos ter, o que mais aqui? Implicações para a vida no corpo. Se a vida corpórea é apenas uma estadia momentânea, isso confere uma nova perspectiva sobre a sua finalidade. Ela se torna um período de aprendizado intenso, de experiências e de provas, cujo verdadeiro valor será medido no retorno do mundo espiritual. Ou seja, todas essas oportunidades, esses aprendizados que nós estamos tendo aqui, essas experiências, essas provas, como eu estava falando agora há pouco, ela vai ser medida, vai ser passada quando a gente voltar para casa. E é isso que vai definir a porta por onde a gente vai passar. Porta também pode ser, né, é um umbral é passagem, umbral é uma porta. Se a gente vai ficar um tempo no umbral, quanto tempo vai ficar? O que vai acontecer para me sair de lá? Quando é que eu vou para as colônias espirituais? Tudo isso vai sendo definido de acordo com as vivências e experiências que eu vou tendo aqui. E o tempo que a gente vai ficar lá também depende até do que a gente sentir viver lá. A gente percebe muito como no filme, no livro Nosso Lar, vamos dizer assim melhor, quem já assistiu o filme também, muito bom. Por que é bom a gente ter o hábito da prece?
O que tira André Luiz de lá não é somente aquele tempo, mas a lembrança que ele tem de pedir ajuda, de elevar o pensamento e fazer uma prece. Eu tive essa curiosidade agora na reunião mediúnica e perguntei, né? Ele estava num local de sofrimento e tal, passando por muitas dores, e aí de repente viu essa luz e veio para cá. Porque a FREBEM, as casas espiritualistas, espíritas, elas têm uma luz acima delas que ligam até o alto. É uma estrutura no plano espiritual muito grande. Aqui na Terra a gente vê uma casa, né? Um local pequeno, mas a estrutura que tem, os anexos que se formam no plano espiritual é muito grande, onde ficam as pessoas esperando para serem atendidas, onde assistem às palestras, o palanque que se forma tipo um teatro. Então, é muito grande a estrutura. E aí você está lá num local de sofrimento, eu perguntei o que foi que fez com que você saísse de lá? Você se lembrou de fazer uma prece? Eu pedi ajuda a Deus. Eu lembrei de Jesus. E aí eu vi essa luz. E aí trouxe para lá para que fosse esclarecido e fosse para um local melhor. Então, esse hábito também que a gente vai tendo de se conectar com o alto, ele é importante em todos os momentos da vida e depois da vida também, quando a gente para avaliar dessa forma. Então, o que mais aqui? Essa compreensão pode influenciar profundamente as nossas escolhas e prioridades enquanto encarnados, incentivando-nos a valorizar mais os bens espirituais, ou seja, as virtudes, o conhecimento, o amor, do que os bens materiais, né? Aquela balança ali que fica, que são temporários, como inclusive o nosso próprio corpo. E a gente já viu isso. Não é porque o nosso corpo ele é um empréstimo temporário que a gente não precisa cuidar dele. É necessário que se cuide. Há uma diferença, até eu estava lembrando outro dia, de um amigo falando sobre a diferença de você ser desapegado das coisas materiais, de você ter cuidado. Por exemplo, eu não tenho apego a coisas materiais, não. Eu pego o carro, vou e passo na estrada, na buraqueira, não estou nem aí. Aí você já não é desapegado, aí você já é descuidado, desleixado. Você está quebrando aquilo que é seu, né? Então, não quer dizer que você tem apego, você passar com cuidado para não quebrar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não estou nem aí, não ligo para essas coisas, não. Isso aqui é tudo material. Não, a gente cuida das coisas materiais, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Agora, não ser apegado a eles é uma diferença, né? O que mais tem aqui para a gente refletir ainda sobre essa questão? Eu separei, inclusive, uma frase que sempre me vem quando a gente fala sobre essas questões do ser e do ter, que é do Wayne W. Dyer. Não sei bem se é essa pronúncia, mas ele diz o seguinte: nós somos seres humanos, desculpa, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Vem bem de acordo com aquilo que a gente tem falado, né, do nosso estudo de hoje, daquilo que a gente está falando. Então, aqui, essa frase, vamos dizer assim, ela ajuda a gente a transcender essa identificação exclusiva com o corpo, com a mente, para que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira identidade como espírito, nossa identidade como espírito. A vida na Terra, com essas alegrias passageiras, muitas vezes, que a gente tem, afinal de contas, foi dito que a felicidade ainda não é deste mundo, né? Com todos esses nossos desafios, as provas, expiações, dificuldades, vicissitudes, né? Encontros, desencontros, tudo isso deixa de ser o objetivo final e passa a ser compreendido como uma oportunidade. A palavra é essa, oportunidade da gente crescer, da gente aprender, da gente evoluir e voltar para casa. É sobre isso. Essa visão também lembra a gente que a essência de quem somos, ela é imortal, ela é divina. E que a jornada humana, essa jornada que a gente está vivendo aqui, é apenas mais um capítulo.
embora seja muito importante, é claro, né? A gente não deve menosprezar isso, né? Nessa nossa vasta existência como espírito. Uma de muitas experiências que nós já tivemos, estamos tendo agora. Mais uma. É um convite, é um chamado para que a gente possa viver a nossa vida com um propósito, conscientes daquilo que a gente precisa fazer, dessa profundidade, dessa natureza espiritual que nós temos, e trazer um significado para nossa existência, para nossa vida. É muito importante que a gente entenda esse processo. O que mais a gente pode tirar aqui? Bem, a morte não é o fim, mas a libertação. No último suspiro, a alma volta a ser espírito. É o lá eterno, e o lá eterno se revela, né, nesse momento. Então, a gente traz algumas imagens que mostram um pouco, né? Tem uns lápides aqui, mas, na verdade, a vida que se renova como espírito. O corpo fica lá para trás e você vai partir para experiências em mundos, em locais espirituais diferentes. Então, nesse momento verdadeiro, vamos dizer assim, da experiência física, de uma delas, dessa que seja, que para muitos é visto aí como final, né? Como eu falei anteriormente, morreu, acabou, é na verdade o início de um retorno. Como eu falei, retorno para casa. A alma da gente, ela é a nossa essência, né? O espírito, a essência espiritual, imortal, né? Morre. E isso vai desvinculando a gente das limitações do nosso corpo que nós temos, retornando a essa pátria do espírito, que é essa maravilha toda, que a gente vê, às vezes a gente vê um filme como o Nosso Lar, porque ele traz imagens para a gente, né? A gente está procurando trazer aqui algumas imagens, e a gente acha que isso ali já é o céu, que ali já é um local pleno de felicidade infinita, né? A felicidade não é deste mundo, eu falei agora há pouco, e o nosso lar é apenas uma colônia ligada ao planeta Terra, que é um provas e expiações. Por isso que lá a gente vê os locais de atendimento, as pessoas sofrendo. A gente vê pessoas ainda insatisfeitas no nosso lar, como aquela menina que estava querendo voltar por causa do apego atrás do noivo, sei lá, não lembro direito, insatisfeita de estar no nosso lar, de ter passado para o outro lado, ter morrido, mas está viva, plena, num local de muita paz, de tranquilidade, aí a gente tira, né? Então, tudo tem a ver com o nosso mundo interno. O que é que a gente, se a gente está cada vez mais conectado com essa dimensão, com esse desenvolvimento de desapego da espiritualidade, a gente vai se sentir cada vez melhor quando nós estivermos por lá, depois da nossa passagem, né? Então, isso tudo traz para a gente mais ah, esperança, né? Esperança que vai transformando também essa dor da perda ou do medo da morte, vamos dizer assim. Ninguém quer morrer, claro, né? Ninguém quer passar para o outro lado, porque, afinal de contas, esse instinto de preservação também aparece no estudo. Porque nós temos um sentimento de que o dever não está cumprido ainda. Nós temos muita coisa para realizar aqui. Então, não dá para voltar para casa agora. Eu não quero ir. E eu tenho medo do desconhecido também. Isso vai acontecer nos momentos que a gente estiver mais evoluído e chegar o momento de ir para casa, como alguns voltar para casa, para o mundo espiritual, em que a gente vai ter esse entendimento e simplesmente se integrar. Então, cumpri minha missão, está tudo certo, que seja feita a vontade de Deus. Voltei para casa. E automaticamente você está na outra dimensão. Chegaremos a esse nível, né? Ainda não agora, mas quem sabe muito em breve, com a continuidade do nosso entendimento e do nosso crescimento moral, né? Porque você vai ter essa sensação de que eu cumpri minha tarefa. Será que o Divaldo Pereira Franco, ele não foi com essa sensação? Ele mesmo anunciava, meu momento está chegando de voltar para casa, a Joana deve vir para cá quando eu for. Ele falava com uma naturalidade tão grande, não somente por ter vivido mais de 90 anos, né, por saber das oportunidades que ele, inclusive, as moratórias que ele recebeu para continuar aqui.
E não tinha medo nenhum desse momento de transição, de voltar para casa, de deixar o corpo físico. Então, que a gente possa trabalhar mais isso e aproveitar a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui nesse momento. Finalizada a questão de número 149, se tiver alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade, né? Lembrando que hoje é um estudo do Livro dos Espíritos, vocês podem participar, tá bom? A qualquer momento. Senão a gente já vai partir para a questão de número 150. E vocês já estão vendo aí a questão, né? A primeira questão, ela foi em que se torna a alma? Agora a pergunta é a seguinte: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Se nós observarmos direito, a gente já respondeu essa pergunta, né, nos comentários aqui. Mas vamos aprofundar ela agora. Sim, não perde jamais a sua individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Faz uma pergunta para a gente responder, né? Se não conservasse, o que a gente seria então? O que a gente teria construído? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? E aí, como é que faz? Se morrer o corpo, como é que eu vou aparecer lá? Né? Hoje a gente vai fazer alguma coisa, às vezes, no aplicativo do banco, você liga aqui aí precisa que faça um reconhecimento facial. Como é que é do outro lado, que vão reconhecer a gente, se a gente, né? Perguntando mais ou menos isso. Então, ela tem ainda o fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, quando a gente vai para o outro lado, automaticamente o teu espírito, com esse envoltório semimaterial, que é o que nos identifica, ele vai ter essa mesma forma da última encarnação. Então, fica a individualidade, onde a gente vai passar a se reconhecer do outro lado. É dessa forma, como eu citei agora há pouco, que aquele espírito se sentiu mais acolhido quando ele percebeu que o seu pai veio lhe receber. Como foi que ele o reconheceu? Ele se apresentou com a mesma aparência da última encarnação, da qual ele era o seu pai. E aí é interessante, quando a gente passa um pouco essa perspectiva somente da aparência da última existência, e você passa a ver a energia, a enxergar o espírito. É dessa forma, inclusive, que os obsessores do passado nos encontram e nos atacam, vamos dizer assim, hoje. Porque mesmo estando em um corpo diferente daquele corpo em que lá naquela vida do passado, 200, 300, 500 anos atrás, eu prejudiquei fulano, ele chega agora aqui, ele me reconhece. Não por causa desse corpo que é outro, mas por causa da identidade que a gente traz, que é o espírito, da vibração. E eles até dizem assim: eu estou vendo aí que é outro corpo, ele está se escondendo aí nesse corpo aí, mas é ele mesmo. É aquele lá que me prejudicou. Então, muito mais além do que a própria resposta aqui, a gente consegue observar nos trabalhos que a gente faz essa maneira de identificar esse espírito imortal. Eles não enxergam esse corpo agora que eles enxergam o espírito. Bem interessante agora que conectou com essa fala que aconteceu mais uma vez no trabalho dessa semana, né? A gente questiona, você está vendo que esse corpo aí não é aquele mesmo lá que te prejudicou? Eu não tinha prestado atenção nisso não, mas é ele sim. Não, eles identificam. Então tem a identidade, isso quer dizer que todo o mal que a gente faz fica registrado, assim como o bem também, né? Então é por aí. O que mais? Continua a pergunta e resposta dentro da mesma pergunta. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Quem não quer? Quem não quer uma vida melhor, uma casa melhor, um bairro melhor? E a gente vai para as coisas materiais. Tudo a gente quer melhor do que o que a gente tem.
Você tem uma bicicleta, você quer uma de marcha. Você tem uma de marcha, você quer uma moto. Daqui a pouco você quer uma melhor, quer um carro, daqui a pouco é um carro maior. Você quer uma casinha para morar, daqui a pouco você quer uma casa com um duplex. E na nossa questão do desenvolvimento moral, não, mas eu já não guardo mais rancor, mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho inveja. Então, eu preciso melhorar. Tem alguns aspectos que eu preciso melhorar em mim. Então, eu preciso buscar também essa melhoria do ser, né? Então, a alma leva consigo deste mundo nada mais do que a lembrança e o desejo para um lugar melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. São as nossas escolhas que fazem com que isso aconteça. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Quanto mais nossas lembranças, elas são cheias de doçura, de coisa boa, esse entendimento que a gente vai tendo sobre a vida, vai ficar muito mais fácil da gente se desligar das coisas que ficam para trás. Se a gente já voltou, se deixou para trás filhos, irmãos, parentes, pais, seja quem for, eles precisam passar ainda por essas experiências lá na Terra, sem mim, porque eu continuo a minha jornada. E eu vou me preparar, de repente, até para ajudar ou para recebê-los de forma melhor. Se eu ficar ainda com amargura, com apego, eu só vou trazer prejuízo para todo mundo, porque a minha energia não vai estar boa, eu vou estar sofrendo, eu vou me aproximar das pessoas que eu amo como obsessor, não como uma pessoa com energia boa que possa ajudar. Então é bom que a gente tenha esse entendimento. Agora, algumas breves reflexões que eu trouxe aqui para a gente fazer, ainda sobre essas questões dentro da mesma questão. Nós estamos na de número 150, né? E vem falar sobre essa questão da individualidade. Então, confirma-se, individualidade preservada. A alma conserva sua individualidade após a morte, não a perdendo jamais. Desde o início, quando foi criado, até o espírito puro, é o mesmo. É o mesmo, a mesma identidade. Levando em consideração uma analogia assim, vamos dizer, da nossa vida mesmo. Hoje nós temos nossa identidade. Desde o momento como a gente nasce para esse corpo físico, nós temos uma identidade, uma característica. Por mais que você seja gêmeo, nasça gêmeo, trigêmeo, univitalino, com a mesma aparência, a identidade é diferente. O comportamento é diferente. Você vai percebendo isso com o passar do tempo. Cada um tem um jeito, um torce para um time, outro torce para o outro, um faz direito, outro faz medicina, um joga muito bola, outro joga basquete, e por aí vai. E as diferenças vão aparecendo. Então, não somos iguais, somos individuais. E o espírito da mesma forma. Então, tem essa identificação pelo perispírito. A individualidade é constatada através do perispírito, o invólucro fluídico que mantém a aparência da última encarnação. Olha, pode manter, pode mudar, pode aparecer como criança, já aparecer como adulto logo em seguida, e lá no plano espiritual, para continuar o desenvolvimento. Mas, por exemplo, aí você vai e desencarna um irmão, uma mãe, o filho foi primeiro, foi criança. Só que lá no mundo espiritual não tem mais necessidade de estar como criança, ele já tomou forma de um adulto. Pode até ter tomado de outras experiências, de outras vidas, porque o perispírito ele é fluídico, ele pode tomar várias formas. E aí, para poder ser identificado, ele se apresenta com a forma que tinha na última existência, só para os pais reconhecerem ele. Isso acontece também. Então, tem essa maneira de se identificar como você foi na última encarnação. O que se leva na Terra? A alma leva consigo apenas a lembrança das experiências vividas e o desejo de progredir. E, é claro, vai levar toda a bagagem que construiu. E essa bagagem não é material. Tudo que construiu de forma positiva e negativa, o karma e o dharma.
Tudo que eu fiz de bom eu levo, tudo que eu fiz de ruim também eu levo. Então, são essas experiências, além, né, somente de lembranças, mas consequências também do que eu fiz, eu levo. Não é só me lembrar, eu lembrar, eu fiz aquilo, foi tão bom, eu, eu magoei aquela pessoa. Lembrou, fez, aconteceu, você leva consequências também. Natureza da lembrança. Essa lembrança é doce ou amarga, dependendo do uso que você fez da vida, como eu disse anteriormente, das nossas escolhas. Né? Depois eu escolhi levar uma vida mais leve, né? De bem com as pessoas, sem buscar muito atrito, né? Buscando cuidar mais de mim, da vida, da natureza, sem se preocupar, sem se tornar aquela pessoa amarga, chata, né, que implica com todo mundo. Isso vai depender, cada um do seu cada um. Então, isso a gente pode estar levando, vai levar para o outro lado. Vai depender do uso que a gente faz, das escolhas que a gente faz aqui na vida, né? Então, a gente dando uma repassada, ainda tem uma aqui. A percepção da futilidade material. Quanto mais puro o espírito, mais ele compreende a futilidade dos bens materiais deixados na Terra, né? Como a gente lidar, né? Tem um capítulo que fala sobre isso do Evangelho segundo o Espiritismo, com essas questões materiais. Porque nós vivemos num mundo da matéria que é necessário, é importante a matéria para ajudar a nos mantermos, né, com uma certa qualidade de vida, que nós precisamos ter qualidade de vida, cuidar, comprar as coisas para cuidar do nosso corpo, da alimentação, elas não são baratas, às vezes chega a ter que tomar remédios, as atividades físicas, as coisas que você precisa custa, para ter uma boa alimentação, cuidar da saúde, para viver bem, em lugares mais, né, melhores aqui no material, precisa de tudo isso. E aí, como é que está essa busca por isso? Eu vou fazer de tudo, passar por cima de todo mundo para alcançar isso? E aí eu me perco na trajetória. Então, a busca ela deve ser consciente de que tudo aquilo que está no nosso alcance é através do nosso esforço, através dos estudos, da busca, do conhecimento, na área material também. E eu ir buscando de forma honesta galgar esses espaços também. Né? E entender que tudo que a gente conquistar aqui materialmente vai ficar aqui. Não tem bolsos para levar nada para lá. Vai ficar tudo aqui. Então, às vezes, a gente leva tempos e tempos acumulando tantas coisas e nem curte um pouco a vida. Não faz uma viagem com a família para descontrair, não se alimenta, às vezes, de uma coisa que você gostaria, que eu preciso guardar, porque eu preciso isso, aquilo, outro. Claro que tem que haver um equilíbrio, né? Tem uma questão de uma margem de segurança que a gente tem que ter, mas também não se apegar somente à matéria e esquecer que a gente pode estar ajudando outras pessoas também, na dificuldade, mostrando o caminho. Tem várias formas disso, né? Então, é sobre isso. Repassando aqui a individualidade preservada, né? Ela é a resposta que vem marcar essa questão, né? O que seria se ela não fosse conservada. Então, aqui vem também, é importante lembrar que isso aqui vem bem direto contra algumas doutrinas que propõem essa ideia de aniquilação da consciência. Lembrando aquela frase que eu disse agora há pouco, morreu, acabou. Então, se lembra que não é assim. A vida realmente continua. A vida continua. Então, vamos seguindo aqui para algumas frases de efeito, para a gente poder também refletir sobre elas, ainda sobre essa questão. Fala que na vastidão do universo espiritual, cada alma brilha com sua luz única. Minha individualidade é a assinatura divina da minha existência. Aí a gente vê aqui imagens que mostram aí individualidades puras, diferentes, cada um tem a sua dentro desse todo cósmico universal, que é muito bonito. Então, vamos imaginar que cada um de nós
é como uma estrela daquelas lá no céu. Cada estrela tem o seu jeito único de brilhar. Pelo menos aparece para a gente. É diferente. Sua cor, o seu caminho próprio, tudo isso vem das nossas experiências que a gente faz, como a gente viu agora há pouco, das nossas escolhas que nós fazemos na vida. Bem, quando a gente consegue perceber que tem essa luz única, a gente entende que somos muito especiais. E é interessante quando a gente puxa para essa questão, porque até quando a gente tem esse entendimento, a gente não quer ter a luz do outro, porque a inveja, ela nasce disso. Muitas vezes de você querer ser a outra pessoa. Às vezes não é nem ter o que a outra pessoa tem, mas ser o que ela é. E não dá, porque nós somos seres individuais, cada um deve buscar sua própria luz. Essa luz única, especial, que ninguém pode substituir. Não tem como eu roubar a tua luz. O que você construiu é a sua trajetória, é a sua vida, assim como aquilo que a gente constrói. Então, às vezes, a pessoa olha e pensa assim: poxa, eu queria. Aquela pessoa ter um carro, eu quero um carro igual dela. Você pode usar como exemplo e conquistar aquilo, mas às vezes está escondido ali, não é o carro em si, é o que a pessoa é. Ela não se satisfaz e continua com aquele desejo na busca de tudo que o outro faz, ele quer fazer ou ter igual. Mas é porque percebe-se muitas vezes que uma pessoa tem uma determinada luz, onde é que junta as mariposas? Onde tem luz, né? E muitas vezes não tem como você esconder. E as pessoas vêm em cima daquilo. Ou a gente olha para a luz do outro e sente inveja, sente ciúme. Por que que ele consegue e eu não consigo? Por que que é só os outros que conseguem as coisas serem desse jeito e eu não? A resposta está dentro de cada um de nós mesmo, né? Então é isso. Nossa forma de ser, a nossa individualidade é como uma marca que Deus colocou e que a gente desenvolveu em nós. E que ela não se apaga. A tendência é que essa luz só aumente. O que era uma centelha divina, ela vai ganhando força. Ela vai desenvolvendo. O Chico, ele tentava esconder a luz dele. A pessoa percebia, tem uma história dele que emana uma luz do peito dele, uma luz visível no corpo físico. E aí a humildade era tão grande, enquanto outros querem aparecer, né? Eu sou iluminado, eu sou isso, eu sou um emissário de Deus aqui na Terra. Chico tentava esconder com toda a sua simplicidade, porque os grandes seres, eles são realmente humildes. E aí a gente vai tendo a certeza de que nós somos seres especiais, sim, onde nós estamos, não importa. A gente precisa alimentar a nossa autoestima e saber que nós já chegamos até aqui dentro do nosso processo de crescimento espiritual. Não importa, eu tenho erros ainda a serem corrigidos? Tenho, mas eu estou em busca de consertá-los. Olha quantas qualidades eu também já adquiri. Aquela experiência, muitas vezes, da gente estar anotando, fazendo ali uma seleção. Poxa, o que eu já conquistei até aqui, agora, nesse momento da minha vida? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, eu desejo o mal dos outros? Não, eu ainda tenho uma certa inveja, um ciúme, né? Eu preciso corrigir algumas coisas. Eu falo mal dos outros? Não, é difícil não falar. Posso melhorar? Posso, então vou melhorar. Mas o que eu já conquistei até aqui? Eu já não mato as pessoas, eu não tenho mais o desejo de cobiçar o que é das outras pessoas, eu não roubo ninguém, né? Então já tem umas características aqui que me colocam como um ser diferente do que muitos ainda fazem. Mas eu tenho que estar preocupada comigo, de eu amanhã ser melhor do que eu sou hoje, né? Então, nós temos um propósito, né? E esses valores que a gente conquista, eles duram para sempre. A gente não pode negociar com eles, com os valores que nós já adquirimos. Não tem como voltar atrás. Ah, eu parei de beber faz 20 anos. Eu vou tomar aqui só algumas hoje aqui com meus amigos. Não, eu não quero mais esse vício na minha vida. Eu não negocio com isso. Acabou. Não vou voltar mais para isso de onde eu vim. Essa fase já passou. Ah, eu já fumei. Não vontade danada de fumar agora. Não, não quero.
Já foi. É daqui para frente, só evoluir, só crescer, só se desenvolver. Então, a nossa vida ela é como se fosse uma obra de arte perfeita, vamos dizer assim, feita por Deus, e que nos aguarda, a gente vai construindo, a gente vai pintando essa tela junto com ele, melhorando ela, tornando realmente ela uma perfeição, né? O que mais nós temos aqui? Ah, que é interessante. O ouro fica, o amor segue. Na balança do além, os bens materiais não valem nada. Apenas a pureza da alma compreende a futilidade do que se deixa para trás. Nós comentamos agora há pouco, mas como eu disse, eu gosto de trazer algumas coisas para ilustrar, para a gente ver a balança aqui do peso, e esse peso aqui, esse equilíbrio, ele vai se dar de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que esse lado da balança aqui, ele está bem pesado, e esse lado aqui espiritual não tem nenhum tipo de peso. Tem pessoas que não dão muito valor, apesar de terem bens materiais, favorece a questão do espírito e aqui fica mais pesado. Eu diria que talvez a gente esteja buscando pelo menos um equilíbrio do ser e do ter, né? Aqui os tesouros que ficam para trás, eu diria que aqui representa, de repente, o mundo físico e aqui o mundo espiritual, onde tudo isso vai ficar para trás. As conquistas materiais, sejam casas, apartamentos, carros, dinheiro no banco, ouro, seja o que for, vai ficar para trás. Mas esses laços de amor, de família, de tudo, famílias espirituais, isso é o que nos aguarda. Essa é a verdadeira riqueza que nós construímos aqui, né? A moeda lá é o trabalho também, mas as recompensas elas são muito maiores. Então, quando a gente vê uma frase como essa, que a gente para um pouquinho para pensar, para refletir, ele ajuda a gente a confortar também a ilusão de que a nossa felicidade, a segurança da gente, ela vai residir somente em questões materiais, o que não desfavoreceria do outro lado. Então, independente do que a gente tem aqui, é o que a gente constrói no nosso sentimento que vai favorecer do outro lado. Então, tem pessoas muito ricas aqui que são pobres no mundo espiritual. E pessoas que são pobres, vamos dizer assim, humildes aqui, no sentido realmente de pobreza, que são muito ricas do outro lado, né? E pelo aquilo que construíram portas adentro do coração. Então, no momento da nossa passagem para a vida espiritual, nós somos despojados de tudo isso. Tudo que é físico, tudo fica para trás. O ouro fica, o corpo fica, foi emprestado, né? No entanto, aqueles termos que eu falei, né, dos afetos, virtude, desenvolvimento moral, esse amor. Recentemente foi feita uma palestra, até coloquei no, falando sobre a lei do amor. Foi uma das mais vistas, inclusive, do canal, falando sobre isso, que é isso que a gente precisa desenvolver, né? É essa bagagem que a gente precisa acumular, é de sentimentos bons. Essa a gente pode encher a mala, à vontade, para quando for o momento da viagem, a gente está bem preparado para tudo isso. E essa mala ela não pesa de jeito nenhum. Bem leve, a gente se torna cada vez mais leve. E aí essa balança do além, ela vai tomando outra proporção, né? Trazendo mais leveza para nossa alma, revelando e libertando a gente dessas futilidades e dos apegos terrenos, né? Para quem já vai compreendendo esses valores eternos, né? Que a gente poderia dizer, ajuda muito, esse entendimento ajuda muito no nosso, quando chegar o momento realmente dessa nossa individualidade conservada do outro lado, daquilo que a gente vai levar, de nós nos tornarmos ricos para a eternidade, ricos de valores, de virtudes, de amor.
E a gente encerra essa questão e vamos para a de número 151. Bem, se na questão 149 a gente viu a questão o que se torna a alma depois da morte. A 149. A 150 foi essa conservar a nossa individualidade, né? Se sim ou se não. Aqui na 151, a gente vai ver uma questão sobre essa volta, sobre o retorno da alma ao todo universal. Que pensar da opinião, aqui Kardec está perguntando sobre a opinião de outras pessoas que pensam assim, que após a morte a alma retorna ao todo universal. Resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo? E aí, a resposta dos espíritos, eles fazem a gente refletir. Não é o todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tem sempre a sua individualidade. Então, se a gente faz parte de um todo universal, uma assembleia que está lá do outro lado, e encarna, né? Quando a gente volta, a gente continua com essa mesma individualidade. Mesmo sendo parte do todo, você passa a ser aquele indivíduo. Vamos refletir aqui sobre essa questão. Bem, aqui é uma visão tradicional, materialista, panteísta, inclusive. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso. A pergunta reflete a crença de que, após a morte, a individualidade se perde e a alma se funde a uma entidade maior e indiferenciada. É como se você pegasse, tirasse ali do oceano ali um pouco de água, e aí você joga a água de novo no oceano, ela se misturou e pronto. Faz parte daquele todo ali. Então, um exemplo meio grosseiro, assim, essa analogia, né? Então, essa ideia, ela tem diferentes matizes, vamos dizer assim. Porque para o pessoal, a gente estava falando sobre a questão do materialista, né, na semana passada, é uma forma mais poética, vamos dizer assim, de dizer que a energia, os elementos que compunham o ser, eles se dispersam, de certa forma, no universo sem nenhum tipo de consciência. É uma ideia materialista, sim. E para algumas correntes, como foi visto aqui, as correntes panteísticas ou místicas, elas vão significando que a sua identidade ela é perdida e ela se funde a uma consciência cósmica ou divina, dissolvendo-se o grande eu. Quer dizer, tudo que eu construí foi consumido, faz parte de um todo agora, né? Então, quando Kardec traz essa resposta, aliás, os espíritos, né, a pergunta que Kardec provocou, elas negam essa perda de identidade. Nós continuamos com ela, como a gente já viu, inclusive. Então, eles reconhecem que há uma unidade, um todo, um mundo espiritual, um conjunto de espíritos, criação de Deus, mas dentro dessa unidade, as partes permanecem distintas e conscientes, cada um com a sua individualidade. Aqui vem a visão espírita e a analogia da Assembleia. A resposta espírita não nega que os espíritos formem um todo, o conjunto dos espíritos ou mundo espiritual. No entanto, ele utiliza a analogia de uma assembleia, você faz parte dela, mas mantém sua individualidade. A gente já viu, né, já reafirmou sobre isso, então, só para a gente ter um entendimento melhor. E a individualidade preservada dentro do coletivo, portanto, a alma se integra ao mundo espiritual sem perder sua identidade, sua consciência, suas características próprias. Então, se a individualidade fosse perdida, não haveria sentido, por exemplo, no amor. Como amar alguém se essa pessoa se torna parte de um todo indistinto? O amor ia se acabar. Para que eu vou desenvolver, então, amor? Vai acabar mesmo tudo depois, não adianta nada. O amor exige o reconhecimento do outro. E a questão da justiça? Como aplicar a lei de causa e efeito? Se não há nenhum eu individual para colher o que semeou. Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Não tinha motivo nenhum. Eu estou fazendo bem, eu vou fazer o mal do jeito que eu quiser. Todo mundo vai voltar para aquele mesmo lugar e vai se tornar um nada. Se acaba, também não faz sentido.
A responsabilidade moral aqui se acaba. Então, é uma questão da gente raciocinar. Por isso que disse que é uma fé raciocinada, que ela é robusta, que ela faz a gente entender melhor as questões. Então, quando fala também da questão da gente crescer, da gente evoluir, né, como progredir, de certa forma, se o aprendizado, as conquistas de uma vida se dissolvem, como é que a gente cresce? Como é que se desenvolve? Então, o processo desse aprimoramento individual, ele seria completamente anulado. Então, é importante a gente dizer que a manutenção da nossa individualidade dentro desse todo essencial, né, passa a ter uma coerência quando a gente traz esse entendimento que a doutrina espírita traz para a gente. E diria que uma lógica, né, até, para o universo moral e evolutivo, como a gente entende. A alma faz parte do universo, mas é um universo e um universo em si mesma, poderia dizer, né? As últimas reflexões aqui sobre ainda esse tema. Minha história não se apaga na eternidade. A individualidade preservada é a garantia de que cada lição e cada amor são para sempre. Então, os aprendizados que a gente tem, as experiências que nós temos, os amores que nós construímos, eles são para sempre. E aqui a gente vê um espírito, onde mais uma vez está a balança pesando aqui para o lado do amor, do ser e do ter, do desenvolvimento da conquista, e as lembranças, tudo aquilo que ficou, mesmo voltando para a pátria espiritual, os registros ficam todos lá. Nós estudamos, nós sabemos já disso, quando a gente vai estudar a questão dos corpos, tem um banco de dados onde armazena tudo, não somente da última existência, mas como de todas as existências que nós já tivemos até aqui. Nós hoje somos resultado de tudo isso, somos herdeiros de nós mesmos. Então, a vida não é uma folha em branco que se perde ao vento, vamos dizer assim, com a morte. Cada experiência, cada aprendizado, cada vínculo de afeto, cada lição, cada amor, né, que a gente aprendeu, fica gravado na nossa essência. Nossa individualidade é preservada, significa que o eu que viveu, sentiu, amou, ele continua existindo, vivo, com toda a sua bagagem de sabedoria, de sentimentos, né? Então, essa perspectiva confere um valor imenso a cada dia, a cada relação, a cada esforço que nós fazemos aqui, nos mostra que nada do que é verdadeiramente importante se perde. Tudo que é importante permanece. Nossa jornada ela é eterna. O legado mais precioso que nós construímos é a história da nossa própria alma. E isso é importante que a gente saiba que para a gente ter certeza do que a gente está vivendo aqui, dessas nossas experiências, que muitas vezes a gente se perde, eu costumo dizer, nessa correria do dia a dia, e não para refletir sobre questões como essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Verificando a nossa identidade, um ser espiritual, que a gente está tendo experiências aqui, isso é muito importante. Então, para a gente finalizar as nossas reflexões de hoje, a alma não se perde no todo, ela o compõe, ela faz parte. Sua individualidade é a prova da perfeição divina, que valoriza cada ser criado. Isso quer dizer que todos nós temos um valor. Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, que não se perderão, como foi dito, nenhuma das ovelhas se perderá, nós temos que ter essa consciência de que somos amparados, que somos buscados, mas a gente precisa fazer essa conexão também daqui para lá, para que a gente se encontre o mais rápido possível, para que a gente não se torne essas ovelhas perdidas do rebanho do Cristo, que a gente faça parte dessa seara, auxiliando, trabalhando, porque essa manutenção da nossa individualidade ela não é o acaso, mas a própria evidência de uma perfeição divina, que não cria em massa, mas valoriza, sustenta,
a singularidade de cada um de nós, a nossa individualidade. É a certeza de que nós temos, de que nós somos importantes, sim, únicos, que a nossa contribuição individual, ela é fundamental para um propósito muito maior da criação. Nós somos servidores, trabalhadores, e cada pecinha que se junta, se encaixa, ajuda num bem maior. Cristo dizia: 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu lá estarei. Então, se ele está junto com a gente, é diante dessa proposta de auxiliar não somente a si mesmo, mas auxiliar também o próximo. E é diante dessa perspectiva em que a gente precisa se gostar mais, se valorizar mais, não permitir que ideias negativas fiquem povoando a nossa mente, se conectando cada vez mais com o alto, com os guias, com os mentores, com os guardiões, seja quem for que você acredite, com os santos, com os anjos, através da prece, como eu falei agora há pouco, manter esse hábito diário desse contato, né, com a espiritualidade, consigo mesmo, buscando o entendimento de quem nós somos, que individualidade é essa que está aqui, que experiências são essas que eu vim ter no planeta Terra, por que que essas pessoas foram colocadas na minha vida? Tudo são experiências, todas elas são aprendizados, são questões que a gente muitas vezes precisa fazer para entender os determinados motivos. Volta àquela frase: não existe nada por acaso, existe uma causa. Não existe 2 sofrimentos sem que exista uma causa. Mas a felicidade que nos aguarda, ou que nós já sentimos, ela também é consequência de um bem que eu já fiz. E ninguém vive somente nas dificuldades, na tristeza, e isso vai muito para onde você olha. Se nós pararmos para observar e agradecer por tudo de bom que nós já recebemos nessa vida, nossa, é gratidão. É aquilo que a gente chegou a falar um dia desses, que está sendo preparado, sobre o 16º livro da Joana de Ângeles, da sua série psicológica, que é a Psicologia da Gratidão. A gente aprender a agradecer por tudo. E esse tipo de entendimento, ele nos favorece a gente ser mais gratos também, pela nossa individualidade, pelas nossas oportunidades que nós temos, pelas vicissitudes, as dificuldades que nos forjam, que nos fazem crescer, que nos trazem até aqui. Um gênio, uma pessoa desenvolvida, um ser espiritual, um espírito puro, passou por toda essa forja. E nós estamos diante do momento exato onde nós deveríamos estar, né? E cabe a nós aproveitar essa oportunidade, eu diria essas oportunidades. Então, eu gostaria, nesse momento, de encerrar minha fala, né, dizendo que semana que vem a gente vai continuar ainda, encerrar o que diz respeito a essa questão que toca a alma, né? Como eu já disse para vocês, em que se torna a alma, ela volta a ser espírito, essa conservação muito importante nós entendermos sobre a nossa individualidade, né, e que a gente retorna como espíritos individuais para o outro lado. Semana que vem a gente vai falar sobre essa prova da individualidade e também uma questão sobre a vida eterna. Então, espero que vocês todos estejam com a gente na semana que vem. Quem estiver assistindo no YouTube, venha assistir com a gente ao vivo. Um abraço a todos, muita gratidão pela oportunidade de estarmos juntos.